Olá, 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 Miguel Cavalcante aqui. Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Agrotalento Consultores, em que a gente convida amigos, parceiros, alunos do Agrotalento para vir aqui conversar, trocar experiência de como consultor no negócio de consultoria, marketing, vendas, negociação e impulsamento para consultores. E hoje a gente tem como convidado aqui o Ricardo Lopes, que dá consultoria num segmento muito interessante, muito crescente aí no agro e que também é aluno do Agrotalento, tem uma experiência, tem um background aí diferente da maioria das pessoas do agro. Conheci ele, inclusive, num evento, num encontro de mastermind super bacana que eu participei na fazenda de uma aluna do Agrotalento o ano passado, no Tocantins. E, Ricardo, seja bem-vindo. Bom demais ter você aqui. Prazer ter você aqui. O objetivo aqui é te servir, te ajudar e a gente bater um papo bom aqui sobre consultoria. Beleza demais, Miguel. Boa tarde aí a todos. Muito obrigado pelo convite. Vamos conversar sobre esse projeto super importante que é o trabalho de consultoria. Sou aluno do Agrotalento passado e aí estamos aí, no dia a dia, aprendendo e tentando compartilhar as experiências e aprender mais. Vamos nessa. Maravilha, bom demais. Ricardo, assim, uma coisa que a gente está chamando atenção aqui nesse podcast é o que a gente está chamando de 3 eixos, né? Empreendedores, estratégia e esperança. Empreendedor é quem faz, quem entra em ação, quem implementa, quem é remunerado só depois que gerou valor. Estratégia, que é pensar a forma acurada, é fazer planejamento, é olhar o todo, é entender de forma holística, que tem a ver com o que você faz também. Estratégia é a arte do general, então é a gente olhar como um todo, encarar a realidade nua e crua. E esperança é acreditar, ter a expectativa que o bem vai prevalecer. Então, e tem um paradoxo de você ser estratégico e ser esperançoso, porque o estratégico olha todos os defeitos, tudo que tem de ruim, tudo que tem de dificuldade, e o esperançoso acredita que vai dar certo. A coisa não é você não fazer os dois ou fazer pouco dos dois, é fazer muito dos dois. Encara a realidade nua e crua enquanto você mantém uma fé inabalável no futuro. Então, bom demais ter você aqui. E uma coisa que a gente estava falando aqui agora, que me chama a atenção, é que você falou assim, Miguel, uma das dificuldades que eu vejo consultores passarem é que você vai conversar com o cliente, a conversa é tão boa, a prosa é tão boa, a conversa flui de forma tão longa que ele fica tão seu amigo que acaba que você mais conversa do que vende, aí fica até difícil de vender. Como que é isso aí? O que você quer meu direcionamento nesse tema aí, que esse é um tema tão interessante? Pois é, Miguel. Então, como a gente havia conversado, às vezes a gente, como consultor, vai visitar uma propriedade e, por vezes, eu tenho que ficar mais de um dia nessa propriedade para conseguir construir um relatório, né? E aí, dentro dessa convivência com o cliente, às vezes é isso, a gente tem que sempre tentar estar com a luz do marketing, da negociação aceso, né, na mente. Porque o que acontece é isso, às vezes a gente, dentro do dia a dia da propriedade, você está ali atendendo o cliente, está tentando melhorar o desempenho produtivo que ele tem ali e você, como consultor, também está satisfeito de estar ali, fazendo o que você gosta, expressando o seu propósito, e aí, às vezes tudo é tão legal, tudo é bacana que você se perde dentro dessa seara mesmo, que é esse momento, e esquece de negociar. A prosa é tão boa, o pão de queijo é tão bom, que você fala, mas a gente veio aqui para, no final de tudo, falar em valores, né? Então, acho que é importante a gente ter estratégias, e você pode ajudar a gente nisso, de como manter essa luz da negociação sempre acesa, né, durante esse período de convivência e esse dia a dia com o cliente. É muito interessante você falar isso. Quando você me falou isso, eu me lembrei de uma vida minha passada, de muito tempo atrás, em que eu vendia publicidade no site. E aí a venda de publicidade é um processo, não é dos mais glamourosos ou fáceis ou rápidos, né? Você tem um processo longo de venda de publicidade, um negócio que demora. Às vezes você conhece uma pessoa, um potencial cliente, demora anos para ele fechar o primeiro negócio. Eu lembro, inclusive, de uma vez que um cliente demorou anos para fechar o negócio, anos mesmo. E aí, quando a gente já tinha fechado o negócio, ele falou assim que eu encontrei com ele num evento, estava tomando café no mesmo hotel, e ele falou todo feliz, nossa, agora eu estou casado há 17 anos e agora eu conversei com a minha mulher, a gente resolveu que agora a gente vai ter um filho, né? Finalmente e tal. Aí eu falei, meu Deus, né? Então até a minha venda foi até meio rápida, porque eu demorei menos de 17 anos para vender para ele. Esse cara demorou 17 anos para decidir se ele ia ter filho ou não. Pai, conversando qual era o melhor momento com a mulher dele. Mas nessa época que eu vendia publicidade, a Amanda, que trabalha comigo, lembra dessa época e ela falava que ela sofria muito, porque ela entrou para trabalhar com a gente nessa área de venda de publicidade. Ela fala, Miguel, quando eu ia na reunião, às vezes as pessoas não queriam fazer a reunião
reunião comigo, mas muitas vezes as pessoas queriam fazer reunião com você e chegava na reunião, que naquela época eu também era palestrante especialista em mercado do boi, mercado da carne, mercado de exportações, mercado de bezerro. Isso numa vida passada, vamos dizer assim, profissional, né? E aí as pessoas, nessa reunião de venda de publicidade, elas faziam um monte de perguntas que viravam uma consultoria sobre mercado, que é uma coisa que eu gosto muito, que eu entendo, que eu dominava, e a conversa ia e tal. Então, assim, no passado, eu já cometi demais esse erro, e é um erro muito desconfortável, porque você vai... Tipo, eu morava em Piracicaba na época, pegava um carro, vinha para São Paulo para fazer uma reunião, era, no máximo, você fazia, com muito esforço, você fazia 2 reuniões no dia. Então, era muito caro fazer uma reunião de tempo, de dinheiro, de desgaste, né? Para fazer uma reunião. E aí, você chegava na reunião, você dava uma consultoria de mercado para o cara, não cobrava por isso, e muitas vezes ele não fechava o negócio. E aí, assim, isso, venda de publicidade, parece que não tem nada a ver com venda de consultoria, mas tem tudo a ver, porque é uma venda complexa, é uma venda de ciclo longo, é uma venda que tem risco envolvido, tem uma série de conceitos que são muito similares. E aí, hoje, analisando isso, qual que eram os grandes erros que eu cometia nessa época? Primeiro, numa conversa, quem faz as perguntas conduz a conversa. Então, assim, se você vai numa visita num cliente, num potencial cliente, ou numa visita que você vai só visitar alguém, você pode prusear do jeito que você quiser, pode comer o pão de queijo, pode bater papo, mas na sua cabeça você tem que ter quais as perguntas que você vai fazer para ele, quais as perguntas que você vai questionar. E são perguntas que fazem várias coisas ao mesmo tempo. São perguntas que diagnosticam a situação do cliente e são perguntas que trazem clareza não só para você, mas também para o cliente da realidade dele. E aí você está fazendo um processo cooperativo de cavucar a questão do cliente. E quando, porque assim, é como se tivesse uma dor muito grande no seu braço, uma infecção muito grande, um problema muito grande, mas seu braço já está tão anestesiado que você não sente mais. E o processo de fazer essas perguntas é um processo não de aumentar a dor do braço, né, do problema que o cliente tem, mas é o processo de trazer clareza e colocar luz para uma coisa que já existe, que muitas vezes está gerando prejuízos enormes, mas que a pessoa não conhece, não domina. E você faz isso através de perguntas inteligentes, estratégicas e poderosas. Sim. Então, por mais que seja uma prosa, na varanda, comendo doce de leite, comendo pão de queijo, tomando cafezinho, ou tomando tereré, ou tomando mate, o que seja, você tem que ter na sua cabeça perguntas estratégicas. E você também tem que ter, essas perguntas estratégicas para cada negócio, você vai estruturar isso aí. Então, a gente tem uma série de perguntas que são perguntas de diagnóstico relacionadas aos problemas que a gente resolve. É como se você fosse num médico que é ortopedista, ele não vai fazer uma grande checagem no seu coração, ele vai fazer uma grande checagem no seu joelho que está machucado, para identificar e trazer clareza das questões que você tem efetivas. E quando você chegar no ponto, você vai dizer, olha, a recomendação é essa, o caminho é esse, o que tem que fazer é esse, tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, o outro lado já entendeu de uma forma muito mais completa, muito mais precisa e muito mais clara que, puxa vida, ele está com uma questão que ele precisa resolver. Então, esse exercício é muito interessante. Outra coisa, né? Então, assim, quanto mais... E assim, se você levar uma prancheta e fizer as perguntas numa prancheta, é ótimo. Se você levar o seu caderno, fizer as perguntas no caderno, é ótimo. Mas tem situações, tem casos, tem estilos que você não vai fazer nada disso. Vai ser uma conversa. Às vezes, uma conversa andando a cavalo, no meio do pasto. Às vezes, andando no meio da plantação. Às vezes, no meio da mata do sujeito. Às vezes, no curral. Às vezes, na varanda dele. Não interessa, onde está, pouco importa. Você tem que ter, na essência, eu tenho que fazer uma série de perguntas diagnósticas, que eu sou um médico que estou avaliando, estou diagnosticando a situação atual do cliente, do paciente, para entender qual é a questão dele, qual é o desafio dele, para entender se eu dou conta de resolver aquela questão, porque eu sou especialista em algumas coisas, outras coisas eu não sou especialista, então se for a minha especialidade eu resolvo, se não for a minha especialidade eu passo para outra pessoa.
Entendeu? E também para trazer clareza para ele e que o próximo passo, depois que eu entendi exatamente qual que é a questão dele e ele teve mais clareza de qual é a questão dele, aí começa o processo de venda, de se a pessoa vai comprar ou não o nosso trabalho de consultoria, o nosso serviço. Mas enquanto a gente não diagnostica, você não tem isso. Né? Faz sentido o que eu estou falando? Sim, faz sentido. E aí me faz também pensar em outra coisa que seria, antes de você fazer uma visita na propriedade, tenha um contato telefônico. Sim. Nesse contato, talvez a gente está mais atento, nós enquanto consultores, para nesse contato telefônico você conseguir fazer uma anamnese mínima, quer dizer, você estudar um pouco mais esse cliente para chegar lá no cliente com um checklist. Porque cada cliente, assim, a dor macro de todos é basicamente a mesma, mas cada cliente tem a sua especificidade, tem a sua dor. Eu acho que isso que você falou faz muito sentido, que talvez o interessante seja a gente... Porque eu tenho um checklist, mas é um checklist genérico. É ter um checklist para cada cliente de perguntas chaves, né? Isso também tem uma outra coisa. Você tem que se apresentar no mundo, se apresentar para o seu cliente do jeito que você quer que ele te enxergue. Como assim? Não tem um jeito errado, só que cada jeito tem suas consequências. Então, assim, como que eu quero ser visto pelo meu cliente? Eu quero ser visto como um cara tranquilo, um cara amigo, um cara gente boa, um cara brincalhão, um cara divertido. Eu quero ser visto assim, mas eu também quero ser visto como alguém extremamente profissional, competente, responsável. Eu não quero ser visto como alguém à toa, não quero ser visto como alguém barato, não, porque barato é diferente de premium e justo. Eu quero ser visto como alguém que tem um produto premium e justo. Você anda de moto BMW, que eu sei. Então, moto BMW, é um produto premium que tem um preço de produto premium justo. Não é uma coisa absurda, é um preço, é um baita produto com um preço certo. Eu quero ter posicionamento igual ao da BMW, entendeu? Essa é a minha visão. Para o cliente certo, não tem nada de errado o preço da BMW. Então, é essa cabeça que a gente tem que ter. Como é que você quer ser? Boa. Eu não quero ser uma CG, entendeu? Uma Honda CG. Eu não quero ser. Não tem nada de errado com a Honda, mas eu não quero ser isso. É outro segmento, né? Exatamente. Eu tenho clareza do que eu quero ser, eu me apresento no mundo em tudo que eu faço de uma forma que comunica isso. Então, eu quero ser o amigável, gente boa, brincalhão, mas eu também quero ser o competente, responsável, capaz de entender, de dominar esse assunto. Então, assim, tem muita clareza disso. E isso é um ponto. Então, assim, o jeito que eu me apresento, o jeito que eu falo, o jeito que eu me visto, o jeito que eu preparo a minha reunião, tudo isso comunica. Então, por exemplo, eu já fiz esse erro que você falou aí, que é o seguinte: puxa vida, tem uma empresa que eu quero muito vender meus produtos para ela, meu serviço, minha publicidade. Então eu ligo lá e marco uma reunião sem ter nada conversado. Aí eu vou chegar na reunião, a primeira conversa que a gente tem do zero é uma conversa que me custou caríssimo para começar ela, porque eu tive que viajar para chegar nessa reunião. Eu podia ter tido uma conversa bem mais completa e uma pesquisa, um entendimento anterior no telefone, ou no Zoom, como a gente está aqui, entendeu? Então, assim, uma forma muito mais rápida, e essa reunião vai ser muito mais produtiva. Ah, mas pode ser que ele não vai querer a reunião. Pode ser. Mas se ele não quer se ele não quer conversar pelo telefone antes, será que ele vai querer comprar quando eu for lá? Provavelmente não. Então, não mesmo. Tem toda essa pegada. Então, você se prepara para a reunião. Outra coisa, eu não quero ser visto como um cara que tem tempo livre infinito, até porque eu não tenho. Então, assim, eu tenho hora marcada para chegar, eu tenho hora marcada para sair, tenho 1 hora de consulta, eu sou como um médico, um cirurgião, entendeu? 1 hora de consulta é um baita tempo comigo, mas quem constrói essas regras sou eu, entendeu? E aí a maneira como você conduz a conversa, prepara a reunião, o que você avisa o cara antes, tudo isso comunica. Tem uma outra coisa também que talvez passa batido, que para mim hoje é um benefício muito grande e que é construído isso, né? Porque eu já fui, é que hoje eu sou uma pessoa, um profissional na minha área que é uma autoridade, meio que celebridade. Não do termo, não é tipo, eu não tenho foto de sunga na piscina e na praia, entendeu? Tipo no meu Instagram, não é isso. Mas eu sou uma pessoa muito conhecida
dentro do meu segmento de mercado, né? Os meus filhos brincam comigo, papai, você é famoso? Eu sou famoso para quem me conhece. Eu sou onipresente para o meu cliente ideal. Tem milhões de pessoas no mundo, no Brasil, que nunca ouviram falar no Miguel, que ótimo. Porque se essas pessoas que não têm nada a ver com o meu mercado estão sabendo de mim, é que eu estou gastando energia para o lugar errado. Eu quero ser muito, absolutamente conhecido, famoso, respeitado dentro do meu mercado. Para fora, não. E aí, o que acontece? Essa reputação, essa credibilidade, essa marca me dá o benefício das coisas. Outro dia, um cara mandou uma mensagem para mim no Instagram, falando assim, Miguel, quero marcar um call com você, quero marcar uma reunião com você para falar sobre o meu projeto. Eu falei, olha, como assim? Você quer contratar uma consultoria minha? Eu posso te mandar o formulário de aplicação para consultoria, que não é tipo, tem um formulário. Aí ele falou, não, só queria conversar com você mesmo. Eu falei, olha, eu não tenho como conversar com você, fazer um call com você, porque assim, você imagina, aí eu só falei isso só para para ele. Trocar ideia. Não tem como fazer um call para trocar ideia. Pra possivelmente eu não vou ganhar nada de ideia, entendeu? Eu não sei que ideia que eu vou ganhar. Eu só vou dar as minhas ideias, né? Eu não conheço a pessoa, não estou desmerecendo em nada a outra pessoa. Eu só desconheço totalmente a pessoa. Não é uma pessoa que, cara, eu quero tomar um café com você, cara, eu quero almoçar com você. Não, eu desconheço a pessoa. Então ela que está chegando em mim, me consultando para fazer um call. Não é para trocar de ideias, ela só quer me ouvir, na real. Aí eu falei, olha, um caminho é contratar consultoria, você tem que preencher um formulário, a gente avalia, se a gente, antes de conversar, a gente avalia se a gente consegue te atender ou não e tal. O segundo jeito é você entrar na próxima turma do Agrotalento e nas aulas online, ao vivo, você vai poder perguntar as coisas e tudo mais. Esse é um caminho. Aí ele falou, não, eu só queria conversar mesmo. Eu falei, olha, mas você imagina a quantidade de convites que eu tenho igual esse? Eu nem falei quantos convites eu tenho. São muitos. Eu não preciso dizer quantos são. Quantos por dia, quantos por semana, quantos por mês. Mas eu tenho muito isso. Então, só que a pessoa ela já sabe que eu tenho muito. Então, na hora ela falou assim, é verdade, me desculpe, eu entendi. Tipo, não faz sentido para o Miguel fazer reuniões com alguém com hora marcada, presencial ou online, em que eu não tenho a menor ideia quem é a pessoa, do que ela está buscando, né? A chance, isso aí, eu trago isso do conceito de blind date, né? É um conceito de relacionamento amoroso, que as pessoas... Blind date é o termo americano que, assim, você tá solteiro, aí os seus amigos conhecem uma menina que tá solteira também, aí tal, tipo, arrumam para vocês saírem e jantarem, e tomar um café, ou ir no cinema os dois. Só que vocês não se conhecem. Isso também acontece no mundo dos negócios. Aparecem reuniões e contatos e conversas de pessoas que não se conhecem. Eu tô num estágio que eu não quero ir em blind date de negócio. Não quero. Eu não quero ir em encontro às escuras, que eu não sei quem está do outro lado. Porque a chance de ser uma coisa que não me interessa é muito grande. Porque eu sou um cara muito exigente e chato e poucas coisas me interessam hoje, entendeu? Eu tenho um influxo muito grande de convites e de chamados e tal. Tem coisas que me interessam. Então, o que me interessa eu quero saber antes. Pode surgir hoje mesmo, às 7 horas, vai ter uma conferência online com várias pessoas, transmitido o Brasil inteiro e tal, que ontem ou anteontem, a pessoa que está me organizando me convidou e eu falei, pô, maior prazer participar e tal, entendeu? Não é que assim eu digo não para tudo. Não. Para eu dizer sim para alguma coisa, eu tenho que saber qual é essa coisa primeiro. Se eu desconheço, a resposta padrão é não. Isso só é construído porque eu tenho uma reputação, porque eu tenho uma credibilidade, que eu tenho um nome. A ponto de a pessoa nem achar ruim quando eu explico a situação, entendeu? Mas isso isso é a construção, né? É construído, entendeu? Se você vai fazer uma visita numa fazenda, você tem que vender essa visita antes, mesmo que ela seja de graça, que ela tenha um processo, que ela tenha um jeito de trabalhar, entendeu? Por mais que seja amigável, seja tranquilo, modela sempre o médico, entendeu? O médico, por mais que ele seja incrivelmente gente boa, ele segue um procedimento, ele tem um ritual. A gente trabalha dessa mesma forma. Entendi. E você faz coisas antes, durante e depois. Outra coisa, se você vai visitar um cliente, isso é uma das coisas que a gente está desenvolvendo para esse treinamento agora que a gente vai lançar, que é uma coisa que a gente já faz nas nossas coisas e que a gente viu que alguns alunos nossos já estavam implementando, meio que batendo cabeça, né? Tem uma aluna do Agrotalento, até a gente gravou um podcast com ela, você conhece ela, Adriana Izarte, e ela falou, sim. Eu tinha muita
dificuldade, olha só que interessante, eu tinha muita dificuldade de vender, e ela chamava de visita de prospecção, que era uma primeira visita para fazer a consultoria. Quando ela me falou isso, já deu um estalo na minha cabeça. Eu falei, meu Deus, é dificílimo vender um negócio que chama visita de prospecção, entendeu? Quem vai querer comprar isso? Né? Você não quer uma visita, você não quer pagar por isso. Aí o que eu falei? Bom, você precisa ter um portfólio de produtos, e nesse portfólio você tem um produto de entrada. E ela intuitivamente, usando os conceitos do Agrotalento, ela aplicou isso, que ela fez. Em vez dela tentar vender a visita de prospecção, que ela não conseguia, a conversa dela agora é outra. Ela, olha, você está querendo me contratar para uma consultoria, que é o produto principal dela, o produto do meio, vamos dizer assim, tem 5 tipos de produto no nosso modelo de pensar portfólio de produtos. O segundo produto é o produto principal, produto, né, oferta principal, que é a consultoria no caso dela. Ela fala para o cara, para eu poder avaliar se eu consigo te atender como consultora, eu preciso conhecer mais o seu negócio. Se você está pensando em contratar a minha consultoria, que é um programa continuado, é porque você quer melhorar nessa área que eu atendo, que é bem-estar animal. Então, a melhor maneira da gente dar esse primeiro passo, qual que é o melhor primeiro passo? Que é o produto de entrada. É você me contratar para fazer um treinamento de um dia. Nesse um dia, eu vou te cobrar por isso, eu vou entregar um treinamento para a sua equipe, ao mesmo tempo que vão acontecer 2 coisas. Eu vou conhecer você, a sua fazenda e a sua equipe. E você vai me conhecer, a sua equipe vai me conhecer. Depois desse treinamento, a gente senta e conversa e avalia se é bom para você e se é bom para mim, você como consultora. Sim, isso é muito potente. Isso é uma estratégia, Ricardo, que é a mesma estratégia da Apple, é a mesma estratégia da Copenhagen. Qual que é o produto? Qual que é o produto? Essa estratégia. Qual que é o produto de entrada da Copenhagen? Você sabe qual que é? Deve ser o potinho de sorvete, o menorzinho de todos. Não. Por que você... o que faz a maioria das pessoas entrar na Copenhagen? Se você entrou na Copenhagen a última vez, foi para quê? A primeira coisa que você foi fazer? O que você fez na Copenhagen? Sorvete. É que você talvez seja um caso diferente, mas você vai entender o que eu vou falar. Sabe o que é? Café e cappuccino. Sim. Olha que interessante. A Copenhagen tinha uma fama muito forte de caríssima. Quando ela instalou o café dentro da Copenhagen, da loja, as pessoas pensam, Copenhagen é caríssima, mas um café ou um cappuccino eu dou conta de pagar até da Copenhagen. Aí, olha que louco, ela entra na Copenhagen e toma o café é sempre no fundo da loja. Só que ao entrar na loja e passar pela loja e pagar no caixa, ela está olhando todos os produtos que tem lá e ela vai vendo que tem produtos de menos de R$10, de menos de 20, de menos de 30, de menos de 50, de menos de 200, de menos de 1.000. Tem de vários valores. O que me fez entrar na loja é o cappuccino. E aí eu compro outras coisas. E aí eu vejo os preços, eu falo, eu posso comprar um chocolatinho da Copenhagen. Você consegue comprar presentinhos na Copenhagen por menos de R$20. É uma estratégia de PDV, né? Bem forte. É uma estratégia de o que faz eu... Olha só que interessante. Essa frase eu ouvi ontem de um grande amigo meu, que é um grande estrategista. Tem gente que está tentando vender produtos. Tem gente que está tentando vender produtos para ter clientes. Porque quando você... Pensa o seguinte, a sua empresa, ela precisa ter 2 listas. Listas de potenciais clientes e lista de clientes. Quando o potencial cliente da Copenhagen compra um cappuccino, ele vem para essa lista, ele aumenta essa lista. Então, a estratégia... Tem estrategistas de marketing nos Estados Unidos que falam, nunca foi tão difícil vender alguma coisa pela primeira vez para alguém e nunca foi tão fácil vender a segunda vez. Então, você tem que vender a primeira vez. E aí, de novo, não é o truque, a mágica do que eu vou falar e tal. Qual que é a oferta que é irresistível para o primeiro sim? Na Copenhagen, o primeiro sim é o cappuccino. Na Apple, o primeiro sim é o iPod. É difícil a pessoa comprar um baita MacBook top, Pro, caríssimo de primeira compra. Ele tem uma sequência de produtos que ele compra. Talvez ele entrou pelo iPod, talvez ele entrou pelo iPhone, talvez ele entrou pelo iPad. Depois ele vai para o computadorzão. E aí o que acontece é que a pessoa muitas vezes tem múltiplos produtos daquela empresa, que é o que acontece. Então, na sua empresa de consultoria, você vai pensar a mesma coisa.
qual que é o produto que me permite conhecer o cliente, ter um cliente, o cliente ter uma provinha, né? Ter um cappuccino, gostinho gostoso do chocolate da Copenhague na boca, mas que não custa tão caro, então é fácil de eu falar sim. E aí, quando eu falei sim, eu já estou dentro da experiência, eu já tenho proximidade, eu já tenho um envolvimento. No caso da Adriane, ela criou um treinamento de um dia, porque em fazendas custa muito caro você ir numa fazenda, em tempo e Custa dinheiro. caro. Então, se você... Vai concluir? Pode concluir. Deu uma cortada. Então, é isso. Então, assim, custa muito caro em tempo e dinheiro você ir numa fazenda. Então, assim, o menor tempo que você consegue gastar numa fazenda, na maioria das vezes, é um dia. Então, você vendeu um treinamento de um dia e outra, olha que interessante. Ao você vender o treinamento, acontecem várias coisas nesse produto de entrada. Primeiro, você gera comprometimento. Não está vindo um curioso conversar aqui. Está vindo alguém dar um treinamento, né? Então, a pessoa recebe você de uma forma diferente. Quando alguém te contrata para dar um treinamento, automaticamente você não é mais um Zé Ninguém, você é um especialista. Porque a gente só contrata, a gente só paga por treinamento por alguém que entende sobre aquele assunto. Faz sentido o que eu estou falando? Com certeza. Você se posicionou na cabeça do cliente ao fazer esse trabalho. E muitas vezes você pode vender por um preço que é só um validador de clientes, é um qualificador de cliente. É uma oferta que ela é... Olha só que interessante. Qual que é a oferta? Você tem que desenhar a sua oferta. Qual que é a oferta que ela é uma oferta óbvia? É óbvio dizer sim para o seu cliente ideal. Mas ela vai desinteressar, porque ninguém gasta dinheiro à toa, né? Por menor que seja o valor. Ela vai desinteressar quem não é o seu cliente ideal. Então, ele é um qualificador. Você não vai fazer dinheiro, você não vai ficar rico, não vai ganhar dinheiro, não vai pagar suas contas com esse produto de entrada. Você vai estar trazendo alguém que está na sua lista de potenciais clientes para a sua lista de clientes. Fora que, nesse caso de treinamento, é muito interessante que gera um boca a boca, gera uma conversa, gera a possibilidade de você documentar. Tem uma série de estratégias que você acopla nisso, em que você aumenta a visibilidade, aumenta a sua reputação, aumenta a sua credibilidade ao vender esse tipo de serviço. Por isso que é tão importante você pensar em portfólio de produtos e não ter só um único produto, né? Sim, com certeza. Eu vou até compartilhar um pouco sobre isso que você está falando, Miguel, que é muito importante. E aí é engraçado, porque tudo isso que você está falando sobre os produtos e sobre como traçar um caminho para o seu cliente, como fosse uma migalha de pão lá do Joãozinho e Maria. Você lembra da história do João e Maria que eles foram botando? Isso, um caminho. Como você vai, né, traçando esse caminho para o seu cliente. E aí quem me ensinou isso, cara, foi um cliente. Como que ele me ensinou? A gente na consultoria aprende muito pela dor, né? Infelizmente. E aí como é que ele me ensinou? Antigamente eu era esse consultor. O cara me falava assim, pô, Ricardo, eu tenho lá uma área de pasto, e aí eu tava querendo plantar algumas árvores, tinha como, sei lá, fazer uma visita pra gente ver o que pode fazer? Eu falava, beleza, vamos lá. E não cobrava nada pra fazer essas visitas. Mas também não entregava nada. A gente ia lá, conversava, e era isso. E aí vamos ver o que vai ter pra frente. E aí, numa dessas minhas visitas, isso há, sei lá, 3 ou 4 anos, um cliente me chamou, o cara era meu conhecido já, me chamou pra fazer essa visita, passei o dia inteiro lá com ele, andando nos pastos, pegando carrapato, aquele programa bom. E aí depois o cara, na hora de fechar o projeto, ele foi em um outro consultor que trabalhava com, se eu não me engano, com o Senac, que era subsidiado, e fechou a proposta com o cara. Então assim, ele me ensinou a nunca mais sair de casa se não estiver sendo pago. Então o que eu faço? Eu tenho uma lista, uma tabela que eu sei quanto me custa 1 hora no computador, quanto me custa 1 hora a campo e quanto me custa 1 hora para fazer uma visita. Então, se hoje o cliente entra em contato comigo e quer que eu vá à fazenda dele, eu entrego um relatório de visita, que eu vou falar no relatório de visita, qual é a capacidade produtiva da fazenda dele, o que tem de ponto positivo, ponto negativo, se ele vai conseguir expor a produção dele ou não, se ele está dentro de uma cadeia que vai atender, que vai conseguir suprir ele dentro do projeto que ele quer. Então, eu entrego esse relatório, mas sempre cobro. De graça, não tem graça. Né? Sim. Então, olha só que interessante. Tem 2 comentários aí em relação a isso. Primeiro, você está falando, eu lembrei de um cara muito engraçado que falava assim, eu só visto terno para ganhar dinheiro, nunca para gastar. Né? Muito bom. Não topava vestir terno se não fosse para ganhar dinheiro. Né? Tinha que, se for para assinar um contrato e tal, eu visto terno. Mas para ir gastar dinheiro com terno, eu não vou, de jeito nenhum. Isso aí, assim, eu concordo em parte, depende de como você olha isso. Não sair de casa sem ser pago. Eu muitas vezes pago hoje para sair de casa para amanhã receber. O que é isso? Claramente, eu tenho uma clareza de eu
eu invisto aqui com uma clareza e, assim, pensamento acurado mesmo de qual é o retorno que isso vai me dar. Miguel, você dá palestra de graça? Dependendo para quem, sim. Se fizer muito sentido, é um evento que tem 1000 pessoas que são exatamente o meu perfil de cliente ideal. Você toparia dar uma palestra de graça para eles? Eu posso oferecer o meu produto no final da palestra? Opa, pagaria para ir dar palestra para os caras certos. Porque as pessoas falam, né? Miguel, você faz muito conteúdo gratuito. Conteúdo gratuito não, conteúdo pago. Quem paga sou eu pelo conteúdo, né? Todo conteúdo que eu produzo, eu estou pagando para ele ser ofertado gratuitamente para o mundo, né? Eu gasto para isso. Então, é uma coisa de estratégia e muitas vezes você também pode ser pago de outras maneiras. E aí você tem que ter o pensamento acurado e analisar a realidade nua e crua de se realmente vale a pena. Outra coisa muito interessante, mas eu concordo, na essência, a gente está concordando totalmente. Eu não faço trabalho de graça, né? A não ser, eu até faço, no seguinte sentido, eu faço doações. Então, assim, peraí, eu vou doar para esse cliente o meu trabalho, ou eu posso vender esse meu trabalho e fazer uma doação para o Hospital do Câncer de Barretos? Não. Bom demais, concordo. Prefiro doar para o Hospital do Câncer de Barretos do que para doar para um cara que tem, tipo, bastante dinheiro, e tem uma fazenda, e tem um monte de coisa. Não faz o menor sentido eu fazer uma doação para uma pessoa que não está necessitada. Melhor eu doar para uma entidade que eu acredito mais. Então, se for para fazer doação, eu vou fazer primeiro, na minha lista pessoal, a entidade que eu mais me conecto é o Hospital do Câncer de Barretos, que agora chama Hospital do Amor. Então, assim, por que eu não vou doar para o Hospital do Câncer de Barretos se for doar para você? Me dê um bom motivo. E aí a maioria das vezes não tem um bom motivo, né? Nunca vi esse bom motivo acontecer. Né? Isso é uma coisa. Então, eu faço doações, mas a minha lista de critérios e para quem eu dou o primeiro, provavelmente não é para quem está pedindo a doação, que é quem está querendo que eu trabalhe de graça para ele. A segunda coisa é cuidado, muito cuidado com o nome desse produto de entrada que você dá e o que você entrega nesse produto de entrada. E assim, mesmo que você vai fazer uma visita, você pode dar um nome diferente nessa visita. E muitas vezes, uma conversa estruturada sua por telefone de meia hora, de 60 minutos, antes de você ir na fazenda, prepara você para a visita, para lá você ser muito mais efetivo e levantar informações muito mais precisas e conseguir entregar muito mais valor. Por quê? Tem dois conceitos aí. A primeira venda tende a ser uma venda de ticket baixo. Tende a se pagar, tipo, o maior ticket que o seu cliente vai te pagar não vai ser na primeira transação, vai ser nas próximas. O normal é isso. A segunda coisa é que não importa qual é o ticket, qual é o valor que a pessoa está pagando, você tem que entregar muito mais valor do que ele está te pagando, para valer a pena para ele também. E para quanto melhor foi esse negócio que eu fiz agora, eu paguei R$1.000, mas recebi tantos R$1.000, a gente está desenhando um produto para vender de R$4 a R$6.000. Na minha cabeça como que eu faço para entregar de 40 a 60 mil para o cliente? Tem que gerar esse valor para o cliente. Eu estou desenhando todo o produto para conseguir ter uma entrega massiva de valor para que o 4.000 seja óbvio comprar para quem é o cliente ideal. E aí, quando você faz... Só que isso tem a ver com coisas que você faz antes da visita, por exemplo, tem a ver com o nome que você dá para a visita e tem a ver com, baseado no que você fez antes da visita, na sua capacidade, no seu histórico e como você conduz a visita, você pode conseguir ter informações que permitem uma análise, uma tomada de decisão e uma recomendação para esse cliente muito mais valiosa, até mesmo em menos tempo. E aí, com isso, você entrega um valor, um produto para o cara que fala, puxa vida, isso aqui é muito interessante, e ele pagou X reais por aquilo e fala, caramba, foi muito bacana, ao mesmo tempo que, na maioria das vezes, esse primeiro negócio que você vende, ele é um negócio que ele morre ali, ele acaba ali, não tem continuidade. Eu vendi, te entreguei aqui. Agora, aí a próxima pergunta, que é o jeito mais gostoso de vender produtos de mais valor, é você falar, olha, eu te apresentei a realidade, te apresentei o diagnóstico. O seu projeto para frente é esse, pelo que eu entendi, baseado na consulta que a gente fez aqui. A pergunta é, você quer que eu te acompanhe nessa jornada, que eu te ajude nessa jornada, ou você prefere fazer sozinho? E aí o cara fala, qualquer uma das respostas tá bom. Ele vai falar assim, não, eu vou fazer sozinho. Tá bom, então, tá tudo certo. Você me pagou aqui por esse trabalho, tá tudo bem, maravilha.
maravilha, boa sorte, e possivelmente ele vai voltar depois em você, quando ele estiver tomando na cabeça para implementar sozinho, vai pedir ajuda e você vai vender o serviço. Ou então ele fala assim, não, Ricardo, demais, preciso da sua ajuda, vamos fazer um projeto junto. E aí você está posicionado para vender o projeto com eficácia, com capacidade. Isso muda toda a conversa, muda todo o jogo. Mas lembra que o jeito que você vem se apresentando para ele, todas as coisas que ele viu de você ao longo do tempo, te posiciona como competente, como expert, como reputação alta, como pessoa que entrega resultado e tudo mais. E cada etapa que você está andando mais para frente na relação. Conheço, gosto, confio, respeito, admiro, compro. Compro de novo, compro mais, compro maior, recomendo, defendo, promovo. Promovo e defendo, né? Porque defende é mais raro e difícil do que promover. Promover é quando você está no 0 a 0, você promove. Defende é quando alguém fala mal de mim e você fala, não, Miguel, você não deve conhecer direito, não, porque o Miguel não é assim, né? Sim. É mais difícil defender do que promover. Não tem isso muito em atenção, né? Muito cuidado em relação a isso. E outra coisa, Miguel, você acredita que dentro desse processo que você estava falando, você crê que essa pergunta-chave, você quer que eu te acompanhe nessa jornada, ela tem que ser algo claro e franco, ou isso tem que acontecer dentro do processo de conversa? Ou você, assim, dentro da negociação, o finalmente é isso. Você quer que eu te acompanhe? Você acha que isso tem que ser de forma mais clara na negociação? Como você vê isso? Tem que ser totalmente claro. É uma pergunta suave em que a resposta pode ser não, mas ela tem que ser claro que, muito olha, bom. Eu quero trabalhar com você, eu consigo entregar esse valor, eu vou te entregar isso. Por esse valor, nessas condições. Você tem interesse? E aí você faz silêncio e espera a resposta sim ou não. Isso é muito bom, Miguel. Isso é uma coisa que você me ensinou. Mande a proposta e deixe doer. Tem que ter o silêncio. Eu lembro que a vez você me falou isso. O silêncio é poderoso. Eu nem gosto de mandar a proposta, eu gosto de deixar doer antes de mandar a proposta. Proposta depois. Né? Mas olha só que interessante isso. Por quê? Porque toda tomada de decisão envolve um risco, envolve um desgaste, envolve uma dúvida. Então, é da natureza do ser humano postergar a decisão. É da natureza. Então, se você não faz uma pergunta clara, a chance de você ter resposta é muito menor. Você tem que fazer uma pergunta clara, em que a única das duas opções é sim ou não. Você está sereno, tranquilo, ok com não vai brigar, nada disso. Se você vê um vídeo meu em que eu apresento um treinamento meu, eu falo, clique agora no botão abaixo, preenche os dados com muita atenção e finaliza a sua inscrição. Eu não falo, pensa aí e tal, não sei o quê. Não, eu dou a direção exata do que o cara tem que fazer. Você vai acessar uma página, no nosso caso, do Hotmart, você vai entrar com seus dados do seu cartão, você vai finalizar a inscrição. Eu dou a direção completa, o cara não ter dúvida. Eu acredito que não só para mim, para outros consultores aí, amigos, essa clareza dessa frase final, Miguel, acho que é importante a gente levar para todos os negócios, porque isso, assim, no bom sentido, isso é um checkmate. Isso é um checkmate. Tipo assim, agora, como todo checkmate... No bom sentido, mas é assim, e aí, vamos resolver ou você vai seguir sozinho? Porque às vezes no dia a dia, na consultoria ali, você lidando com o cliente, principalmente na fazenda, às vezes que muitas vezes o fim da consultoria é uma conversa, mas e é isso aí, fica com Deus e cada um, né? Tipo assim, você não tem como é que fala? Você não alinhava o final da conversa. Eu acho que isso é muito importante. Você tá falando. Tem que alinhar. Tem que ter o próximo passo, claro. E assim, mais do que isso, igual no checkmate, quando que você dá o checkmate? O checkmate acontece muitas jogadas antes do momento que o cara fala checkmate. É a mesma coisa. Tem uma série de coisas que você vem fazendo direito a ponto de chegar no momento que é checkmate amigável. Não é que eu ganhei ou perdi. É sim ou não. Vamos juntos ou vamos separados? Você quer continuar ou quer parar aqui? Mas tem uma pergunta que não tem em cima do muro. Tem sim ou não. Tem vamos ou não vamos. Tem vou junto ou vou sozinho. Mas tem uma série de coisas, e isso é invisível para a grande maioria das pessoas. As pessoas chegam e falam, mas Miguel, você foi na reunião lá e falou um negócio tal, e falou um preço, esse preço para o cara, dezenas de milhares de reais para fazer um trabalho, e o cara falou sim, tipo,
negociou um pouco, você não deu desconto, o cara fechou assim mesmo. O que você fez naquela reunião? O que eu fiz naquela reunião é o menos importante. O mais importante é tudo que eu fiz antes da reunião. Tem uma sequência de coisas que só me posicionam mais bem preparado para isso. Isso é chave, isso muda o jogo, isso muda radicalmente o que você está fazendo. Mas sim, você precisa de uma pergunta-chave, de uma pergunta que é sim ou não, de uma pergunta direta, de uma pergunta que a única duas opções é falar sim ou falar não. E se a pessoa falar eu vou pensar, você fala, eu entendo. Só que eu estou entendendo que esse eu vou pensar é não. Tá tudo bem. Boa. Entendeu? O vou pensar é não. O vou pensar é não. Tipo, dá o nome certo para as coisas, entendeu? Não se engana. Eu tô na dúvida, preciso pensar. Não, tô entendendo que é não. Tá tudo bem, cara. Tô entendendo que não. Se eu fechar amanhã com outra pessoa e não tiver mais agenda pra gente trabalhar, tá tudo certo. Legal. E por isso pra caramba isso aí. Uma das chaves do consultor é você ter uma lista tão grande de potenciais clientes e de clientes que você pode falar não para qualquer cliente. E só esse é o desafio. Só assim você consegue fazer o seu melhor trabalho. Só assim você consegue entregar o seu melhor valor. Porque só assim você vai trabalhar só com clientes alinhados e só assim você vai ter autonomia, força e poder pessoal para falar não para coisas erradas. Coisas erradas tecnicamente, para propostas indecorosas, para condições comerciais que não são justas para você, né? E que vão acontecer. Pode me propor qualquer coisa. Só falo, não, obrigado, não tem interesse. Pode me propor desde, Miguel, vamos fazer um call aí, tipo, na amizade, sendo que eu nem conheço a pessoa? Não vamos, tudo certo. Eu tenho um amigo que tipo, eu também faço isso, né? Eu faço desse jeito, assim, mas a pessoa chega para falar com ele num evento, assim, e a pessoa pede o WhatsApp, ele fala assim, não, fala comigo pelo Instagram, porque ele não quer dar o WhatsApp para aquela pessoa, ele dá o WhatsApp só para cliente. Se a pessoa quer falar com ele sem ser cliente, é pelo Instagram, que é um outro canal. Não, eu vou me dar o WhatsApp que é mais fácil. Não, fala pelo Instagram, é assim que eu converso. Então, né? Uma boa saída. Não, se você virar cliente, aí você vai para o Instagram, vai para o WhatsApp, mas você não é cliente ainda. Sim, né? Tá certo. Né? Então, porque esse é um conceito muito interessante, o seguinte, um consultor, isso é extremamente importante. Vai ter muita gente que vai achar super ok pedir, propor, sugerir, recomendar e até ficar bravo com você se você não trabalhar de graça para eles e não pagar para trabalhar para eles. Como disse, eu vi uma vez um francês falando, um francês que é muito engraçado, é muito figura, ele falava assim, isso aí que você está propondo, ele falou isso para um amigo meu, isso que você está propondo, é claro que quem está usando isso hoje não vai querer que você pare, porque isso aí é igualzinho, ele tem um cano que vai da casa dele diretamente lá na sua conta bancária, ele enfia a mão no cano e pega o dinheiro tanto que ele quiser, a hora que ele quiser. É claro que ele não vai querer que você feche esse cano. É a mesma coisa. Então, assim, é a sua responsabilidade, é a sua competência, é a sua função proteger o cofre do seu dinheiro, do seu conhecimento, do seu trabalho. Então quer dizer que você não ensina nada para ninguém? Não, eu ensino um monte de coisa. Tem milhares de coisas gratuitas na internet, mas com uma estratégia. Tipo, eu não faço consultorias individuais gratuitas, eu não faço calls e reuniões online gratuitas. Eu produzo um conteúdo gratuito que vai para milhares de pessoas, até como uma coisa do meu propósito. Se eu vou gerar um conteúdo gratuito que seja para uma quantidade infinita de pessoas e não para uma pessoa só. Para uma pessoa só, exclusivo, individual, vai ser muito bem pago, vai ser cobrado, não vai ser. Mas isso, para conseguir fazer isso, eu fiz uma série de coisas. Tem uma série de etapas. Se você vê lá o material do Agrotalento Consultores, essa semana está disponível, tem 10 etapas. Começa com um propósito, passa por cliente ideal, passa por você entender a dinâmica do seu negócio, qual que é o produto que você vende, qual que é o portfólio que você vende, quais canais de venda, qual que é a mecânica de venda, qual que é a maneira que você divulga o seu trabalho, como você integra tudo. Porque as coisas são todas interligadas. E olha só que interessante, cada vez mais está mais disponível. Esse momento aqui a gente está gravando. Eu estou gravando com você uma conversa, que você é meu aluno, em que para mim é um prazer te servir especificamente e unicamente agora. Ao mesmo tempo que eu estou com o meu Instagram aqui ligado, transmitindo isso aqui live pelo Instagram, que você já viu outros dias, outras lives rodando nesse formato. Ao mesmo tempo que eu estou gravando no Zoom, em que vai virar um podcast, um vídeo do Facebook, um vídeo do YouTube, e que vai virar pequenos vídeos do Instagram, do Facebook e do LinkedIn, e que vai virar um e-book ou um documento, uma apostila em texto e tal. Então, assim, tem múltiplas frentes de conteúdo do mesmo trabalho. Vou ficar 1 hora e pouco com você aqui e isso vai virar várias frentes de conteúdo que vão servir pessoas, a primeira coisa, vão servir pessoas mundo afora,
vão me posicionar como expert, como líder, vão me posicionar como autoridades naquele assunto, vão me gerar potenciais clientes que vão entrar em contato com a gente e vão pedir para acompanhar mais. E desses potenciais clientes, alguns, não todos, e pode ser um percentual bem pequeno, o meu negócio é desenhado para isso. Desses potenciais clientes, um percentual pequeno do total vai dar o próximo passo e vai virar meu cliente. Desse que virar meu cliente, um outro percentual vai entrar nos meus grupos mais avançados, vai entrar num grupo de mastermind, vai entrar numa consultoria individual, vai entrar numa mentoria e por aí vai. Mas está desenhado de uma forma estruturada. E aí, assim, uma das coisas chaves é você pensar qual que é o seu primeiro passo. Por exemplo, nesse treinamento que a gente vai lançar semana que vem, eu gravei hoje o vídeo explicando todas as coisas que a gente vai oferecer e eu resolvi colocar coisas que pode ser que na próxima turma eu tire, porque sabe aquele esquema assim que você fala, não, eu vou fazer um negócio que vai ser irresistível e porque eu quero, né? Até porque também tem uma questão de irresistível que é irresistível e que ao mesmo tempo vai gerar muito resultado e com isso vai gerar muita prova para mim e com isso vai ficar mais fácil vender o próximo. Tem toda uma lógica até na hora de fazer uma oferta irresistível. Uma das coisas que a gente vai fazer é, a gente identificou qual que é o pacote mínimo de conteúdo para você se posicionar no mercado usando todas as frentes que existem hoje, né? Porque um consultor em 2020 que não usa o WhatsApp, que não usa Instagram, que não usa LinkedIn, que não usa Facebook, estou falando de Instagram, Facebook, WhatsApp, LinkedIn, 4 ferramentas, que não usa 2 dessas ferramentas muito bem, está enrolado. Coloca mais um e-mail aí, 5. Dessas 5, você não usa 2 muito bem, ele está enrolado. Porque a comunicação está cada vez mais nesses caminhos. Os contatos continuam pessoais, continua humano a humano, mas você, né? Olha só que interessante. Quantas vezes você me viu, Ricardo, antes de comprar alguma coisa minha? Em todas as frentes e mídias e pontos de contatos possíveis. Dá um chute. Sim. Ixi. Rapaz, dezenas. Dezenas? Antes de comprar. Talvez centenas. Tem gente que são centenas. Então, e olha só, cada ponto de contato, se fosse bem desenhado, e o nosso objetivo a gente não acerta sempre, mas tem cada vez melhorado nesse sentido, cada ponto de contato, você está mais próximo de mim. Cada vídeo, cada interação, cada texto, você fala, poxa, estou mais próximo, faz sentido isso aí, faz sentido. Se você falou faz sentido para mim dezenas de vezes na sua cabeça ao consumir conteúdo nosso, você está mais próximo de mim. A chance de você comprar alguma coisa minha é muito maior de um cara que nunca viu o Miguel e vê o primeiro e fala, nossa, faz sentido. Totalmente diferente. O primeiro faz sentido ou o 22º faz sentido. Por isso tem que ter relevância. Não adianta eu mostrar 20 conteúdos para alguém que não tem nada a ver. Agora, eu queria, Miguel, que você falasse um pouco e aí conseguisse dar algumas ideias aqui, que é o seguinte, fazendo um paralelo sobre o seu trabalho, o seu projeto e sobre o projeto não só meu, mas de outros consultores, que é um projeto mais de campo, de estar trabalhando a campo. Dentro do seu projeto, consigo ver que você tem uma estratégia de sempre estar criando novos produtos através de lacunas que você vê. Assim, velho, a galera precisa escutar isso aqui. Então, vamos criar um produto? Isso é muito importante. Dentro do nosso trabalho de consultoria, né, trabalhando no campo, tendo um nicho, como é que você vê que assim, qual que é a estratégia que o consultor que não tenha um infoproduto, qual é a estratégia de lançar para estar, ao mesmo tempo, trabalhando dentro de um nicho específico, focado naquele nicho, para ele conseguir subir na escadinha da liderança, aquela escada de ser referência, né? Como é que eu posso trabalhar dentro de um nicho, buscando a referência, mas buscando criar novos produtos dentro desse nicho, que não é o offline, que não é o online, perdão, é tudo no tete-a-tete, assim. O que você consegue pensar aí dentro desse cenário? Tem várias coisas aí. Primeira coisa é o seguinte, se você olhar a grande maioria dos grandes autores de livros ou dos grandes artistas musicais, que eu estou fazendo só um comparativo, um paralelo, uma das coisas que faz eles terem muito sucesso é eles estarem constantemente lançando novos produtos. No caso de autor, novos livros. No caso do músico, novos discos, novos CDs. Sim. Né? Então, sim, você precisa estar constantemente lançando coisas novas. Não é precisa, mas ajuda muito. E aí você fala assim, a minha área hoje, uma das minhas áreas de atuação principal são negócios familiares no agro. Extremamente nichado, extremamente específico. Cara, eu posso falar sobre liderança para sucessores. Eu posso falar sobre gestão de pessoas para sucessores. Eu posso falar sobre marketing e vendas de produtos agropecuários para pessoas que tocam fazendas de família. Eu posso falar sobre montar e desenhar a estratégia do seu negócio, da sua fazenda como estratégia.
Cada um desses temas dá um treinamento, cada um desses temas dá uma linha de consultoria, cada um desses temas dá um livro, cada um desses temas dá N coisas. Inclusive, a gente vai lançar muitas coisas pontuais daqui para frente, baseado nesse entendimento. Então, assim, se você pegar aí você, por exemplo, atua no mercado de integração lavoura-pecuária-floresta, usando o conceito de agrofloresta, usando o conceito de sintropia, usando o conceito de agropecuária regenerativa. Talvez você não tenha, ou tem poucos, todos os seus clientes, nem todos têm todos os critérios que você considera ideal de um cliente-chave, de um modelo-chave, de um projeto-chave. Talvez não tenha isso. Tudo bem. Cada um dos projetos tem uma fatia lá, que é um tijolo da sua construção, que eles fazem muito bem. Você pode ir lá e documentar, e mostrar, e replicar, e difundir aquele tijolo. No outro, você vai em outras coisas. Eu tenho isso. Eu tenho clientes, no meu grupo de Mastermind hoje, tem um pouco mais de 40 pessoas, são 2 grupos. Tem pessoas lá que têm um trabalho incrível de construção de harmonia e intergerações. Isso é um tema muito interessante. Tem outro que tem uma habilidade, uma maestria muito grande em processos dentro de fazendas. Tem outro que tem uma habilidade incrível de gestão de pessoas. Cada um dessas áreas, eu tenho uma pessoa que eu posso trazer como exemplo, que eu posso documentar a experiência deles, que eu posso trazer eles mais para perto naquele assunto. Não faz assim. Aí, aquele mesmo cara que é muito bom em gestão de pessoas, talvez ele não é tão bom em outra coisa. Essa outra coisa, eu não vou colocar foco nisso, porque o meu trabalho não é buscar as médias. O meu trabalho é buscar o extremo dos melhores em cada uma das áreas. Então, eu sou um detetive de alta competência em diferente coisa, em diferente área. E aí eu vou usando o melhor dos melhores em cada uma dessas áreas. Então, assim, mesmo que, vamos fazer uma hipótese aqui, que você não tenha nenhum cliente que seja o seu cliente vitrine dos sonhos, mas se você tem vários clientes que cada um deles tem um pedacinho que é muito bom, você pode montar esses pedacinhos, você faz uma sua colcha de retalho que mostra que é sua, que é do Ricardo, que é uma colcha de retalho de retalhos de excelência de diferentes projetos e negócios e fazendas, e que aquilo é o seu jeito de trabalhar. E aí você vai costurando, cada vez você vai colocando outros pedaços, daqui a pouco você está com uma colcha linda, completa, perfeita, que conta uma história que é sua. Isso faz muito... Cara, isso é muito importante, isso que você está falando. Eu acho que, assim, para outros consultores também, porque, pelo menos é a primeira vez que eu vejo você falando isso, em construir essa colcha. Sim. E isso também ajuda a tirar, entre aspas, um peso das costas do consultor, porque a gente que te acompanha, né, e é seu aluno, a gente sempre ouve falar muito sobre o propósito, encontrar o cliente ideal. E, velho, a gente quebra a cabeça e fala, meu irmão, eu encontro um que tem um objetivo, mas não tem o outro. E aí você fica meio que sempre se batendo, né, nessa questão. E isso que você falou é massa pra caramba, porque é isso, meu irmão, pega o melhor de cada um e constrói a sua colcha. Isso é importante, porque a gente sempre fica, velho, esse tem esse ponto, mas não tem esse tem esse, você fala de cada uma das etapas, né? Por exemplo, olha só, no Agrotalento, para gestão e empreendedorismo para negócios familiares, a gente tem 7 estratégias. Cada cliente meu, cada aluno meu, cada pessoa do grupo de Mastermind, eu estou procurando aonde está a área de excelência dele, que eu posso trazer ele como um exemplo de sucesso em que ele ajude outras pessoas, inspire outras pessoas, ensine outras pessoas, e inclusive brilhe também. No caso do Agrotalento Consultores, a gente tem 10 etapas. Eu te contei a etapa da Adriane. Na etapa portfólio de produto, que é a 8ª etapa, a gente tem 5 tipos de produto. A Adriane acertou muito bem no produto de entrada, que quase nenhum consultor tem. E aí eu identifiquei isso e falei, nossa, que interessante que ela conseguiu montar esse modelo. A gente já tem essa estratégia, a gente já tem uma esteira de produtos. Então faz sentido esse negócio. O exemplo dela é muito bom. E olha que ela nem fez, ela fez o curso em 2014, 2015. Isso que a gente está tratando agora está explicitado. Lá atrás estava implícito. A gente fala de estratégia de negócio, a gente fala de marketing, fala de vendas. A gente não fala
falou especificamente daquilo, mas como ela é muito boa, ela foi melhorando, evoluindo o negócio dela e, pum, desenvolveu um negócio muito interessante. Agora, também requer a minha capacidade de entender essas habilidades, de entender essas melhorias, de entender essas inovações, né? E aí eu posso trazer o exemplo da Adriane. Em outras coisas, talvez ela não está no nível de maestria ainda e outros clientes, outros alunos estão. Eu também tenho um círculo de mentores, de amigos, de parceiros, aqui no Brasil e fora, muito grande, em que eu estou o tempo todo entendendo qual que é o estado da arte em cada uma dessas áreas. Essas 10 etapas é uma construção minha, é a minha colcha de retalho. É o meu desenho de como você constrói uma estratégia de marketing, vendas, negociação e posicionamento vencedora para uma empresa de venda de serviços premium. Precisa dessas coisas, né? Então, esse entendimento é que faz toda a diferença, né? E aí você precisa montar, estruturar isso. Legal, muito bom essa visão aí que você passou para a gente de construir essa coxa de retalhos aí, pegando o melhor de cada cliente. Porque no dia a dia o que acontece é isso, às vezes você está num cliente lá que trabalha muito bem na parte de silvicultura, só que aí você quer falar disso, mas putz, você quer às vezes fazer um vídeo, mas você não quer filmar o pasto porque o cara não tá manejando bem o pasto, sabe? Então, assim, ele é muito bom em algo, mas é muito ruim em outro, mas fez todo sentido isso que você falou. E olha só que interessante, o óbvio só é óbvio para olhos bem treinados. Você que é o especialista, você que vai dizer, fulano, olha ali, olha a árvore lá, olha a mata dele, olha a plantação, olha como tá, olha a folha, olha o galho, olha isso. Você que vai colocar a luz no que o cara tem que ver. A maioria das pessoas não entende nem do pasto, nem da árvore. Se você não colocar luz, eles não vão ver num É normal. Sim, muito bom. Eu não entendo de sistema silvopastoril. Como que eu vou fazer um sistema silvopastoril? Não, eu vou chamar alguém que entende e pedir para ele me explicar, me mostrar o óbvio que é óbvio para ele, que é invisível para mim. Aí tem outras coisas que eu tenho uma habilidade incrível de olhar e de perceber e desconstruir, e aí eu consigo explicar para outras pessoas. Isso, inclusive, é um dos conceitos que a gente usa no Agrotalento Consultores, uma das 10 etapas, que é a habilidade única. O que você faz incrivelmente bem? Porque o Miguel tem uma série de qualidades, tem uma série de defeitos, tem uma série de pontos fortes, tem uma série de pontos fracos. Se eu ficar trabalhando meus pontos fracos, eu vou ter pontos fracos fortes. Não vai virar nada. Então, quanto mais autoconhecimento, clareza, direcionamento você tiver, mais fácil vai ser você de dedicar tempo naquilo que você faz muito bem. Por exemplo, isso que a gente está fazendo aqui é uma das coisas que eu faço muito bem. Conversar, interagir, trocar, construir em tempo real, extrair conhecimento de outras pessoas para compartilhar com mais gente, desconstruir o que eu estou aprendendo de outras pessoas e explicar de uma outra forma, pegar uma coisa que eu aprendi com várias pessoas e trazer e transformar numa coisa só. Isso é uma habilidade única minha. Tem outras coisas que eu não domino. Então, quanto mais tempo eu tiver, tempo, energia e foco eu tiver em coisas que são uma habilidade única, mais chance de eu construir valor. E se eu estou construindo valor, mais chance de eu conseguir capturar valor. Com certeza. Porque o empreendedor, ele é pago depois que ele gera valor. Você não é pago antes. Você tem que gerar valor primeiro. Então, isso faz toda a diferença, né? Então, isso é uma coisa assim muito interessante. Outra coisa, também você aprende dando consultoria. O ano passado, eu fui dar uma consultoria de um dia para um amigo meu que é especialista em marketing de experiência. Tem livro publicado, um cara, até entrevistei ele aqui já também, chama Manuel. E aí, quando ele estava me apresentando as coisas dele, eu falei, cara, você tem um método, tem 7 passos, o seu método de experiencializar as coisas, né? Mas o seu conteúdo, quando você está falando nas redes sociais, está fazendo stories e tal, você está visitando uma loja incrível em Nova York, falando sobre o que eles têm lá, você não contextualiza com o seu livro, com o seu método. Você tem que falar, olha só essa garrafa aqui, que massa! Isso aqui, cara, é um exemplo incrível do passo 3 do meu método de 7 passos. Cara, quando eu falei isso para ele, sabe o que eu fiz? Sabe o que eu fiz quando eu falei isso para ele? Eu falei isso para ele e, ao mesmo tempo, eu anotei para mim, cara. Eu não estava fazendo para mim. Muito e aí foi com base nisso, eu falei, peraí, deixa eu dissecar de novo os meus passos. E aí eu fiz uma revisão completa do Agrotalento no final do ano passado para encontrar as 7 estratégias, que é a versão 2020 do Agrotalento. Tem 7 estratégias. E hoje, se eu estou conversando com você aqui sobre gestão e empreendedorismo de negócios familiares, você me falar uma coisa, eu vou falar, isso aqui é o passo 2, isso aqui é o passo 3, isso aqui é a estratégia 7. E aí eu já sei exemplos de quem é bom na estratégia 7.
internet, aí eu posso pensar e trazer, por aí vai. Então tem gente que é bom em processo, tem gente que é bom em pessoas, tem gente que é bom em harmonia, tem o meu advogado é bom em governança, tem vários lugares que eu vou pegando. Agora com o Agrotalento Consultores, que é um treinamento de marketing, de vendas, de posicionamento de negociação, tem 10 etapas. Eu já estou com o tempo todo o radar ligado. Olha só, a Adriane está fazendo muito bem o passo, uma etapa das 5 do passo 8. Então, olha, um exemplo legal de ver, porque como eu expliquei para você o que a Adriane fez com o jeito de vender o produto inicial, fez todo sentido para você, né? Se fosse uma coisa mais abstrata, ia ser mais difícil de entender. Então, quanto mais clareza você estiver trazendo, melhor. Não, muito bom. E essa coisa de lançar os passos dentro da estratégia, é bom que eu já vou usar no e-book que eu estou construindo, que você lembra que a gente conversou sobre o e-book como ferramenta de negociação. Então, isso aí já é mais uma coisa para lançar lá no e-book. E aí, agora sim, tem um jeito difícil e normal de fazer e-books e tem um jeito rápido e inteligente de fazer e-books. Você quer saber o jeito inteligente e rápido? Não, eu quero... Louco, com certeza. Muito bom. Ó, qual é o jeito difícil clássico? O jeito difícil clássico é você, que não tem costume de escrever livros, se torturar para digitar um livro sem ter muito processo e método de como você escreve isso. Esse é o jeito mais difícil que tem, vai ser mais torturoso, vai ser mais demorado e que provavelmente não vai ficar excelente. Um jeito mais próximo, mais avançado disso, é você estudar. No Brasil não tem, mas lá fora tem. Né? Eu sou o cara que estuda essas coisas todas, até porque eu estou nesse processo também de fazer isso. Tem vários livros e treinamentos nos Estados Unidos sobre como você escrever um livro, todas as etapas. Você vai e estuda esse mais, você tem um manual de como você escreve livro, você faz seguindo um manual que você escolheu, ou você faz uma junção de vários manuais que você gosta, que é meio que meu estilo. Eu gosto de estudar vários manuais e fazer o meu. Mas tem o terceiro jeito, que é o jeito que, para mim, melhor funciona, é o seguinte, eu produzo um treinamento completo sobre um determinado assunto, eu apresento esse treinamento, vendido, pago, grátis, para clientes, para não clientes, para clientes premium, o que seja. Eu apresento esse treinamento, que eu estruturei, está na minha habilidade única preparar treinamentos. Eu sei preparar treinamentos. Dos temas que eu domino, não é difícil preparar um treinamento. Preparo esse treinamento, apresento esse treinamento, gravo esse treinamento, pode ser via Zoom, igual a gente está fazendo aqui, e mando para uma pessoa da minha equipe ou contratado para transformar esse material, que são slides e uma gravação de vídeo com eu falando e eu mostrando dados e explicando, num texto. Vai decupar, o cara vai fazer uma decupagem daquele material. Vai fazer uma decupagem. O e-book ou o livro, eu vou ser o autor do livro, eu não vou ser o digitador do livro. Faz sentido o que eu estou falando? Não, sim, com certeza. Não. Até tudo que está ali no livro é a minha voz, é a minha mensagem, é o meu conhecimento. E se for bem feito, é do meu jeitão. Mas não foi eu que digitei. Não, e já me deu uma luz aqui também, porque a minha estratégia nesse sentido foi basear um pouco de um trabalho que eu fiz, de um trabalho de conclusão de uma pós-graduação, e aí, como foi revisão bibliográfica, eu tenho muito material, e aí eu estou construindo com a base nele, né, de experiências juntando com o conhecimento científico, mas com a linguagem simples. Isso assim, aí tem um outro ponto de atenção, o seguinte, cuidado com revisões bibliográficas e cuidado com referências. Porque o jeito, aí eu vou te dar, acho que vai ser duas últimas coisas que eu vou conseguir te falar aqui antes da gente encerrar. O jeito clássico de se escrever um livro é o jeito do professor. Não tá errado, mas não é o jeito mais prático e mais útil na minha visão. Não é o jeito certo ou errado, só é a minha visão. Professor clássico, ele faz uma lista de tudo que ele sabe sobre aquele assunto. E ele escreve um livro sobre todos os temas que ele entende e conhece sobre aquele assunto. Esse é o jeito clássico professoral de fazer as coisas. Eu não gosto desse jeito. Eu gosto de um outro jeito, que é, você não faz uma lista de tudo que você sabe sobre um assunto, mas você faz uma lista de todos os problemas que o seu cliente precisa resolver naquele tema. E aí, cada capítulo é a solução de um problema, de um desafio.
Então, cada capítulo, o cara fala, pô, eu quero isso. Nossa, isso aqui eu preciso. Nossa, isso aqui eu quero aprender. Nossa, isso aqui tem lá em casa. Nossa, esse capítulo aqui o Miguel escreveu para mim. Entendeu? Então, sim, é tipo a lista das dores. A utilidade, o valor do que você vai produzir é muito maior. Talvez não vai ficar tão bonito ou tão acadêmico e tal, mas esse não é o meu viés. O meu viés é implementação e resultados. Eu quero que, para mim, o sonho do meu livro é eu dar o livro para alguém, o cara comprar um livro que você nunca nem me viu na frente, estuda o livro, aplica as coisas, chega para mim, Miguel, minha fazenda está diferente, minha consultoria está diferente, meu negócio está diferente, porque eu apliquei aquele negócio que você ensinou no livro. Isso é um sonho, entendeu? Do mesmo jeito que eu já li livros e apliquei no meu negócio mudou. É incrível isso. Às vezes o cara já morreu e eu estou aprendendo com ele ainda, entendeu? Então essa é a grande beleza, né? Eu sou uma pessoa que foi feita por livros, eu sou formado por livros. O meu negócio hoje ele é mais baseado em coisas que eu aprendi em livros do que eu aprendi na faculdade. Então, assim, eu tenho um respeito e uma admiração enorme por isso. Esse é uma coisa chave. Tem uma outra coisa que você colocou aqui para mim lá no início, que você queria que eu falasse, que era tipo sobre cliente muito amigo, que fica tão amigo que não quer pagar ou que quer pedir um baita desconto, não é isso? Isso é uma coisa que você me colocou lá como uma coisa que você vê acontecer muito, né? Sim. E aí eu vou te dizer o seguinte, eu não sou amigo dos meus clientes do jeito clássico. Eu sou amigo, mas com o cliente, se o seu objetivo é servir o seu cliente, seu objetivo é servir, gerar valor para ele, como que você pode gerar valor para o seu cliente? Primeira coisa, ele precisa te contratar, certo? Se o cara fala não para a sua consultoria e não te contrata, a sua chance de gerar valor para ele diminuiu. Se ele te contratar, a chance de gerar valor para ele é muito maior. Esse é um ponto-chave. Então, você precisa que ele te compre, te contrate para você conseguir entregar valor. Então, se você não está conseguindo ser contratado, você está causando um mal para você, mas também um mal para ele. Se você falou alguma coisa que fez ele não comprar o seu produto, o seu serviço, e comprar o seu produto e serviço ia melhorar a vida dele, você está fazendo um mal para ele ao falar alguma coisa que atrapalhou. E aí, entendi. O ponto-chave aqui é o seguinte, tem duas coisas que são paradoxais, mas que andam juntas no seu posicionamento. O seu posicionamento como consultor, como especialista, como conselheiro confiável é uma dualidade, as duas coisas andando junto, de empatia e autoridade. A autoridade vem da competência, vem do domínio, vem do conhecimento, vem do entendimento, vem da experiência, vem de saber o que tem que fazer. Empatia vem de conhecer o cliente, vem de se importar com o cliente, vem de pensar no longo prazo do cliente, vem de se interessar e se importar de verdade com o sucesso dele. Essas duas coisas precisam andar junto. O vendedor de consultoria, melhor que existe, ele ensina, ele apoia, ele acompanha e ele desafia. Ele fala assim, ó, Ricardo, o seu negócio de consultoria tem muito potencial, você está fazendo isso, mas você precisa arrumar a sua estratégia de marketing e vendas. Você precisa, entendeu? Você precisa se inscrever no Agrotalento Consultores versão 2020. Vai mudar o seu negócio. Se você não se inscrever, vai ser ruim para mim, vai ser muito pior para você. Vai fazer sentido o que eu estou falando? Eu, como alguém que provê um serviço que melhora radicalmente a vida de quem compra, toda vez que alguém fala não para mim, o cara que falou não perdeu mais. E para eu conseguir fazer ele falar sim, eu tenho que ter a capacidade da conquista, da fala, da argumentação, da negociação, do marketing de vendas. E uma das coisas chaves é a sua capacidade de desafiar a pessoa. Lembra que você me perguntou, Miguel, no final da conversa, a gente tem que fazer um convite fechado mesmo, chave, direto, objetivo, claro para a pessoa? Tem, exatamente, é essencial. Você precisa fazer isso. Entendi. Você precisa fazer esse chamado. Você precisa dar esse direcionamento, né? Então, assim, se você está ficando amigo demais significa só empatia sem autoridade. Entendi. Então ele não está te vendo como o conselheiro confiável naquele assunto. Ele está te vendo como um brother que está indo lá tomar cerveja com ele. E você pode tomar cerveja com a pessoa, não tem problema nenhum. Só que você tem que perguntar quanto que eu estou cuidando da empatia e quanto que eu estou cuidando da autoridade. Se só tem empatia aqui e você, por exemplo, é um cara super sociável, amigo das pessoas, gente boa, o seu natural é ir para esse caminho. Eu também sou assim. Só que esse caminho não resolve a vida do cara. E nem a nossa, né? Você não vende a consultoria e a fazenda dele continua a mesma coisa do que está hoje. E aí é ruim para todo mundo, em especial para ele. Entendi.
Então, isso Não, faz boa sacada isso aí. Isso faz toda a diferença, né? A liderança, ela tem que ter essa junção, a liderança do consultor tem que ter essa junção de empatia e de autoridade, de apoio e de desafio, porque o natural é a pessoa ficar onde está, o natural é ela não se mexer, o natural é ela não se mover. Se você não desafiar, ela não vai se mexer. Você precisa desafiar, você precisa chamar para ação. O termo em inglês é call to action, é chamado para ação. Claro, direto, único. No vídeo de vendas do Agrotalento Consultor vai estar escrito, vai estar falado assim, desse jeito. Clique no botão abaixo desse vídeo, preencha com atenção todas as suas informações e finalize a sua inscrição no Hotmart, que é o nosso sistema de pagamento. Vai estar desse jeito. Não vai estar. Se você achar a hora, tal, você pensa melhor, e aí, se você achar que faz sentido e tal, venha, sabe? Não vai ser isso. Não pode. Porque se eu falar desse jeito, é um desserviço para as pessoas. E vai gera dúvida, não, né? E vai ter gente que vai achar ruim, mas o Miguel é muito direto, o Miguel é muito mandão, o Miguel tá falando de um jeito que tá muito dando comando. É isso que eu tenho que fazer pelo bem das pessoas. Entendi. E é claro que eu vou fazer de uma maneira educada, de uma maneira serena, eu não vou agredir ninguém, eu não tenho como, no meu caso, ninguém tem, na verdade, né? Você não sabe o que está acontecendo na vida da pessoa do outro lado, qual que é o momento dela, qual que é a dificuldade dela, como que ela está passando. A gente não tem como saber isso. Cada um tem a sua batalha. É por isso que tem que respeitar as pessoas e tem que cuidar. Mas esse cuidar também tem a ver com vender. Né? Sim, uma questão hoje muito interessante será que eu devo vender na crise? Será que eu devo vender nesse momento? A minha resposta é, se você vende uma coisa que melhora claramente a vida de quem compra, é uma obrigação moral você vender ainda mais nesse momento. E não o contrário. O mal é se você não vender e ele continuar no estado que ele está. Agora, vai ter gente que vai te criticar e você tem que estar tão seguro de que você está focado em contribuição, em gerar valor, em entregar, em fazer diferença, que você vai ignorar a crítica. Você vai escutar, ver se tem alguma coisa que você pode aprender com aquilo, mas aquilo não vai te abalar. Porque um dos segredos do sucesso é a sua imunidade a críticas. A gente está falando agora sobre imunidade contra vírus, né? A gente também tem que ter imunidade a críticas. A gente tem que ser capaz de aprender com as críticas, mantendo a imunidade. Ela não pode abalar a gente, não pode derrubar a gente, não pode botar a gente de cama, não pode tirar a gente do jogo. A gente tem que estar imune. Com certeza. E a melhor maneira de ficar imune é ter um trabalho que está alinhado com seus valores, está alinhado com a sua missão, ter um trabalho que você fala, é isso que eu quero fazer, é com isso que eu quero gastar minha vida, é com isso que eu quero contribuir, é com isso que eu quero me dedicar. Não tem outra coisa que eu quero fazer. E toda vez que eu vendo aqui, eu tenho certeza que eu estou contribuindo, em especial quando eu vendo do jeito certo, de uma forma a atrair só os clientes certos. Quando você tem isso, muda a sua realidade e aí você não tem mais vergonha de vender, mesmo que alguém venha te criticar e te chatear. Lembrando que geralmente quem critica são pessoas que já fizeram ou fazem menos que você. Quem e não compra. Geralmente está te apoiando, às vezes está te direcionando, às vezes está te conduzindo de alguma forma positiva, mas criticar, não. Quem já fez mais que você não tem tempo para isso. É isso aí. Isso é inabalável para os haters, né? Isso é inabalável, exatamente. Imparável. Ô, Ricardo, agora, para a gente fechar aqui, me fala aí. Você fez Agrotalento, acho que 2018, 2019, né? O que você aplicou e que resultado você teve do Agrotalento no seu negócio, na sua carreira, no seu trabalho? Sempre gosto de perguntar isso. Né? Eu sou um colecionador de resultados, então é bom saber o que você fez, o que você implementou, o que você teve de resultado. Então, que do curso, né, do Agrotalento, que foi importante para mim foi que eu comprei o curso em um momento em que eu estava querendo parar de trabalhar com consultoria. Então, o primeiro ponto-chave para mim foi ver que no Agrotalento tinha muitas ferramentas que poderiam fazer com que eu desse um novo fôlego, né? Um novo ânimo para continuar. Então, ferramentas importantíssimas. Dentro disso, um que eu sempre gosto de revisar, que eu já tinha conhecimento, mas o Agrotalento também traz, que é passo 1
que é o Canvas. Eu acho que isso é muito importante, a gente sempre está revisando, falar, velho, nesse momento, qual que é a estratégia? Né? E aí o cenário muda e aí você refaz o Canvas e fala, e agora? Qual que é a estratégia? Então, assim, de tudo que eu aprendi lá, acho que essa coisa de estar sempre voltando atrás é o PDCA, né? A gente sempre voltar atrás e falar, e aí? Mas e agora? Para onde será que a gente tem que ir? Então, acho que o agrotalento é importante, foi importante nessa fase. E de lá para cá, todas as prosas, né, que a gente teve, sempre aprendendo bastante, sempre fazendo anotações importantes, principalmente sobre essa coisa de vendas, né, que acho que é um gargalo aí para bastante consultores. E agora o desafio é esse aí, né? A gente vai construir o e-book e quero poder compartilhar com os amigos aí, consultores, esse e-book. E principalmente focado no que você falou, que isso também fez muito sentido. Trabalhar o e-book como ferramenta de estratégia de vendas. E eu pelo menos já tinha pensado em escrever um e-book, mas aí você pensa, putz, eu vou escrever um e-book, mas será que eu vou ter que ter uma editora? E será que quem é que vai ver isso, sabe? Então, aquilo que você falou, que quem precisa do seu e-book são os seus clientes ou seus potenciais clientes. Então, você não precisa imprimir mandar rodar um milheiro, você não precisa disso. Roda 30 e usa eles como ferramenta. Então, isso algo que a gente conversou que assim, está fora do agrotalento, mas está dentro do agrotalento também, né? Então, bom demais, muito aprendizado. Uma coisa interessante é que eu vejo, a minha percepção do seu uso, como a gente tem várias modalidades dentro do agrotalento, no sentido de a gente tem aulas gravadas, e a gente tem uma série de aulas ao vivo, a minha leitura, a minha percepção, que é só uma percepção, não é a realidade, é que você usou e aproveitou muito mais as aulas online. Eu lembro de você participando de várias aulas online e tirando valor, possivelmente do que a quantidade de coisas que você assistiu nas aulas gravadas. Não sei se eu estou correto nessa impressão. É isso aí. É porque eu sou do call to action. É tipo assim, bora, é agora, estamos aqui ao vivo, bora. Agora, tipo assim, sentar, tal, vamos lá, vamos assistir. Às vezes eu não tenho tanta essa disciplina, mas assim, falou agora, tô pronto, vamos lá, é agora. Eu percebi isso. No ao vivo, é uma coisa que não é só você, e até uma coisa que a gente mudou esse ano, a gente está fazendo muito mais aulas online no formato reunião, como uma maneira de gerar valor para as pessoas, de tirar dúvidas específicas e botar a pessoa em ação. Porque, assim, as pessoas falam, mas Miguel, o valor do agrotalento é muito alto, o valor é alto. Não, como curso, ele não é o curso mais barato que você comprou. Mas quanto vale você fazer um pequeno ajuste no seu negócio de consultoria e isso vai se pagar por anos e anos? Quanto que isso vai gerar? Muitas vezes 100 vezes mais do que você pagou, né, do investimento. Então, o nosso foco é muito isso, assim, qual que a gente tem uma estrutura, um framework, um sistema, mas às vezes ajustar uma coisa no negócio de quem está fazendo, já dá um ganho tão grande que muda tanto a realidade dele, que isso já mais do que valeu. É claro que tem gente que tem muito mais fome e quer ajustar um monte de coisa e fazer ganhos exponenciais, é muito massa também, né? Mas às vezes um pequeno ganho, eu lembro de um aluno que falou assim, Miguel, eu fiz o curso e tal, foi muito legal, mas, cara, o que eu lembro? O lembro é que eu tinha que negociar a reforma do terreiro de secar café da minha fazenda, e eu negociei essa reforma e negociei usando, né, as estratégias, os conceitos, de uma forma muito melhor do que eu negociaria se eu não tivesse essas técnicas, que, puxa vida, a diferença que ficou esse trabalho foi tão maior do que o valor que eu paguei para fazer o treinamento, entendeu? Aí você fala, pô, tá vendo? Foi uma valeu reforma demais, né? do café, entendeu? Então, acabou, não tem mais o que falar, entendeu? Já é suficiente para mim, né? E tem gente ao contrário, o cara mudou o negócio inteiro, né? Assumiu a liderança na família inteira, mudou o esquema, então, assim, instalou toda uma governança nova, um negócio muito, muito bacana, massa também, entendeu? Né? Mas às vezes um ganho, uma coisa específica, puxa, faz toda a diferença. Só o que a gente falou hoje aqui, se você colocar em prática o produto de entrada, fazer um produto de entrada desenhado para o cara falar sim e para qualificar quem é seu cliente ideal. E se você mudar o jeito que você conduz essas primeiras conversas e vamos dizer, antes do cara comprar e a entrega desse produto de entrada, se você mudar isso, cara, o seu negócio de consultoria muda radicalmente. Acoplado com essa visão agora agora eu sou um detetive de colcha de retalho, do método Ricardo, daqui 3 meses, 6 meses, você está com a colcha de retalho praticamente pronta. E
aí o jeito que você vai falar com o seu cliente muda. Tanto que hoje, agora que eu entendi, documentei e criei o método, criei o modelo, fica muito mais fácil eu fazer um diagnóstico, fica muito mais fácil eu acessar uma questão, fica muito mais fácil eu fazer uma consulta rápida com um aluno, ele me explica a situação dele, eu entendo, o seu problema é aqui. Pá, eu vou lá e resolvo aquele problema. Pum, já gera um baita resultado. Porque eu tenho um modelo de como trabalho. Claro que tem a minha experiência, tem a minha habilidade, tem o meu histórico nisso, mas você gera muito mais resultado nisso aí. Então, ponto-chave aí para gente fazer. Deixa um recado aí para a gente encerrar aqui, manda um recado para a gente fechar aqui e a gente vai terminar a transmissão. Já estamos mais ou menos 1h30 aqui falando, bom demais. Beleza. O recado que eu tenho é que a gente está passando por um momento um pouco difícil, né, no Brasil, mas com certeza a gente vai sair melhor do que entramos nisso aí. Com as pessoas mais humanas, pensando no próximo, pensando na saúde de todos. Eu acho que o principal que a gente tem que pensar é isso: não adianta eu estar bem dentro da minha casa, dentro da minha fazenda, se o resto do mundo está mal. Então, acho que esse que é o recado. Vamos pensar nos outros, exercitar empatia, né? Que logo mais a gente está na rua de novo, estamos no campo trabalhando aí, correndo atrás, e é isso aí. Muito bom, Ricardo, que legal. Eu vou deixar aqui como mensagem final, que tem a ver com o que você falou, os 3 E's: empreendedores que fazem, que têm iniciativa, que implementam, que fazem acontecer, que contribuem, que geram valor, que são pagos só depois de gerar valor, que têm estratégia, que pensam no longo prazo, que pensam no todo e que tem esperança e fé inabalável que o bem vai prevalecer, né? Então, isso tem a ver com o que a gente está falando, que você falou aqui, de você contribuir, de você fazer a diferença, de você pensar no todo e da gente acreditar que as coisas vão dar certo e que a gente vai fazer a nossa parte. Inclusive, uma das coisas que eu vejo que as pessoas estão mais sofrendo nesse momento, hoje é dia 26 de março de 2020, em pleno coronavírus, né? Muita gente mais em casa do que está acostumado, com menos rotina e rituais do que está acostumado. Então, o recado aqui é: que coisas você pode fazer que aumentem a sua serenidade, que te deixam mais centrados, que te deixam mais focados, e que coisas que você pode fazer nesse momento em que você pode investir em treinamento, em educação, em crescimento. Por exemplo, essa quarentena é o momento ideal para você produzir o seu e-book, cara. Se não vai produzir agora, não vai ser nunca, entendeu? Não sai nunca, não. Tá saindo. Não sai nunca. Então, mete ficha nisso e faz acontecer. Maravilha? Isso um aí. Abraço para você, Ricardo. Bom demais estar com você aqui, cara. Adorei a nossa conversa. Vamos que vamos. Abraço. Tchau, tchau. Valeu, Miguel. Até mais. Obrigado. Vamos que vamos. Tchau, tchau.